Vamos dar início a mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje falaremos sobre o Bitcoin, o Ethereum, a AVAX, a Harmony One e a Bridge. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo de membros do Telegram, em que são passados análises durante a semana, tem um chat aberto para que a gente conversa, troca ideias, o pessoal pede análise de moedas. Temos carteira recomendada de moedas aí que estamos de olho para a próxima grande alta do mercado. Ao entrar no grupo, você já ganha 2 livros gratuitos de presente, que passam a metodologia de Wyckoff, que eu uso muito nas minhas análises. Preço de banana, o grupo pessoal vale muito a pena, não deixe de fazer parte. Link de acesso está na descrição deste vídeo, só clicar abaixo e no título, abre a descrição, ali dentro vai ter o link de acesso. Tem também o meu link do meu contato pessoal do Telegram, qualquer dúvida, só me chamar, beleza? Bom, pessoal, eu trouxe hoje um print de um desses livros que você ganhará ao entrar no grupo de membros. Tem uma aba específica lá com os livros à disposição sobre as metodologias, ou a metodologia de Richard Wyckoff. Eu trouxe aqui para passar para vocês a visão de Wyckoff sobre os ciclos, o ciclo de preços do mercado. Beleza? Eu tenho passado para vocês, tá, pessoal? Vou deixar aqui do lado. Em vários vídeos eu já tenho explicado para vocês, na minha visão, tá? Eu acredito que aqui foi uma grande acumulação de mercado. Aqui nós tivemos uma reacumulação e agora nós entramos em uma fase de uma grande distribuição. Exatamente como o Wyckoff descrevia os ciclos, ó, uma acumulação, uma reacumulação e lá no fim uma distribuição. Certo? Só para vocês entenderem, tá? Que quando eu falo as coisas, eu não tiro da minha imaginação, tá, pessoal? Isso aí tem estudos centenários por trás disso, certo? Então, tendo isso em mente, eu acredito, tá, que nós estamos se encaminhando para um fim deste ciclo, certo? O que isso quer dizer? Que ali, mais à frente, acredito que teremos uma grande correção, pessoal, em que nós vamos corrigir esta pernada inteira aqui. Beleza? Bitcoin, gráfico semanal na tela. Eu já passei também em outros vídeos, para quem é novo aqui no canal, que esta pernada impulsiva do Bitcoin, ela foi validada por um grande acréscimo de volume. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó. Tem toda uma confluência nessa alta, validando essa estrutura, essa pernada de alta aqui. Também já passei que neste ponto aqui, ó, se nós pegarmos aqui acima, foi esta queda que a gente teve aqui em diante. Também eu já tinha comentado que para mim aqui começou o institucional começou a manipular o mercado, pessoal. Daqui em diante é uma pernada de manipulação, certo? Vocês estão vendo que o preço está subindo a partir daqui, pessoal, um grande decréscimo de volume. Está bem claro aqui, ó. Isso é uma divergência. Então aqui as entidades, o institucional começou a manipular forte o mercado, já indicando que estamos em uma exaustão macro de movimento, certo? Então, tendo isso em mente, o que eu quero passar para vocês? Eu acredito, pessoal, que nós estamos trabalhando, tá? É possível, muito possível que a gente esteja trabalhando
nesta região de uptrust, no movimento macro, certo? Que seria esta região aqui, beleza? Aqui um buying clímax, aqui um AR, aqui um possível SOL, aqui uma região de uptrust, um uptrust mais prolongado, não tem problema nenhum, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Tomem cuidado, tá? Eu acredito que o Bitcoin está para engatar uma alta aí em breve, tá? Que vai levar o preço lá para a região de 135 mil dólares. Região, tá, pessoal? Pode parar um pouco antes ou até passar um pouquinho acima. Sempre região, beleza? Mas tomem cuidado, tá? Porque isso aqui pode estar sendo um UT. Vocês estão vendo aqui, ó. Para depois o preço virar baixo, tá? E é uma queda bem forte. Só quero deixar esse alerta para vocês aí. Para tomarem cuidado nessas regiões aqui de preço. Para não ficarem presos. Beleza? Mas até lá, sim, eu acredito que nós estamos para subir, tá, pessoal? Estamos para subir. Porém, no curto prazo, tá? Bitcoin no curto prazo. Gráfico menor, 4 horas, diário. Acredito que o Bitcoin vai visitar regiões mais abaixo aqui, entre os 112, esses topos aqui, ó. 112, 113, podendo vir até abaixo aqui, tá, pessoal? Pegar todo um caixote aqui, ó. Podendo vir nessa região aqui embaixo, tá? Logo abaixo de 110. Talvez fazer um flush aqui, agulhar para subir. Isso é uma possibilidade, tá? Pode. Mas é bem possível que segure aqui mesmo nessas regiões, tá? E nada mais é que retestar o topo rompido. Isso já era esperado, eu já falo aí, faz 2 vídeos, aí, 2 semanas que eu já venho no YouTube passar para vocês que a expectativa é que voltasse e que era para tomar cuidado nesta volta, beleza? Mas pelo que eu estou vendo, pessoal, o Bitcoin vai voltar para subir, tá? Então, fiquem atentos nessas regiões aqui, ó, que a expectativa é que ele suba, tá? Suba lá para a região de 130, 135. Beleza? Então, o que eu estou dizendo? Queda, curto prazo, alta, também pode ser curto prazo, tá? Pode ser uma alta forte, que vai gerar uma baita de uma euforia. E aqui, vocês tomem cuidado, tá? Porque a chance de o BTC corrigir toda essa pernada aqui é gigantesca. Vou deixar esse alerta para vocês. E aí sim o Bitcoin pode vir de regiões bem abaixo, tá, pessoal? Testar esses fundos aqui do 100, por aí vai. Pode vir lá na região dos 90. Então tomem cuidado. Então, só queria passar o que eu estou no aguardo aí para o Bitcoin, tá? Alta, eu estou aguardando uma alta aí. O pessoal do grupo de membros lá já está bem ciente dos pontos que a gente está de olho para comprar ativos, comprar Bitcoin. E depois só tomem cuidado com essa quando chegarmos acima. Beleza? Bitcoin basicamente é isso, tá, pessoal? Não tem mais muito o que falar. Eu poderia falar sobre toda a estrutura do Bitcoin aqui por Elliott, tá? Mas isso é conteúdo exclusivo dos membros. Tem lá, nós temos um estudo de Elliott. O que a gente está aguardando aqui na micro, no diário, para subirmos, tá, pessoal? Mas só venho deixar aí essa visão para vocês. Acredito que o Bitcoin deva vir fechar essas ineficiências que tem aqui para baixo, tá? Ele ainda não fechou. E pode ser que ele dê uma raspada aqui mais abaixo, pegando a liquidez aqui do 109, 108, para aí subir. Beleza? Mais para frente aqui. Subir forte. Então,
Bitcoin é isso. Acredito que teremos uma alta aí. Hoje é dia 25, quem sabe é metade de agosto. E a gente tem que ver, tá, pessoal? Mas, como eu venho falando já há algum tempo, eu acredito que teremos uma grande queda aí, principalmente nas altcoins, tá? Acredito que as altcoins eu não estou acreditando que nesta puxada aqui as altcoins vão dar essa queda que eu estou esperando, tá? Pode ser que aconteça. Eu acredito que tem que tomar bastante cuidado quando chegar nessas regiões acima, que eu tenho a expectativa que o Bitcoin irá, beleza? Então lá, 130, 135, de lá sim pode ter um grande derretimento no mercado aí, pessoal. Certo? Que pelo gráfico semanal nada mais será do que aqui fazendo um UT, voltando, abaixo pegar liquidez para depois fazer o movimento de fim de ciclo. Fazendo o UTAD, o Up Trust After Distribution, certo? Para aí começar a grande correção do Bitcoin que vocês conhecem como bear market, tá? Que nada mais, nada menos será a correção de toda esta impulsão aqui, certo? E aí sim, ele deve vir mais em regiões mais abaixo, tá, pessoal? Nem vou entrar lá no grupo de membros, já tem até pontos aqui que a gente está aguardando. Isso provavelmente vai ser fim de 2026, lá em 2027, tá, pessoal? Mas quero passar essa visão para vocês aí. O que eu estou aguardando para tomar cuidado, porque aqui certamente vai ser gerada uma euforia gigantesca, tá? Muita gente vai ficar presa nesses topos aqui. Se o Bitcoin confirmar o movimento, claro, eu estou no aguardo que ele suba. Volte aqui no curto prazo aqui para subir, certo? E aqui, alerta total nessa região. Beleza? Então, Bitcoin, a visão é essa, tá? Vamos ver aí o que ele vai aprontar aí semana que vem. E fim de semana que vem estarei de volta para a gente analisar a movimentação, certo? Ethereum. Vamos dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum cravou o alvo que eu tinha passado. Passei lá no grupo de membros, esse alvo que era esse pivô aqui que ele estava fazendo. Ó, fazendo um pivô de alta aqui, tá vendo? Tá do lado aqui, ó. Vou repetir esse desenho que ele fez aqui do lado, ó, esse pivô de alta, tá vendo? Então ele cravou o alvo do pivô, tá? Cravadinho. E aqui é alerta, tá, pessoal? O Ethereum tem jeito, tá? Tá com um jeito que ele vai vir raspar esses topos aqui. Isso é um alvo do pivô, não quer dizer que ele vai bater aqui, vai derreter. Até a tendência é que ele bata aqui, faça algum tipo de manipulação, tá? Então, é bem possível que ele venha capturar esses topos aqui. Esses topos aqui, para quem lembra, é a galera dos ETFs. Que ETF do Ethereum foi aprovado, que agora vai para a Lua, ETF para a Lua, prendeu todo mundo no topo. Então, assim, ó, pessoal, já tem 3 topos aqui, ó, tá? Não seja a pessoa que vai ficar preso num quarto. Beleza? Vou dar esse alerta para vocês aí. Provavelmente vão largar notícias que vai fazer todo mundo acreditar que a alta vai ser infinita. E o Ethereum depois é bem possível que ele corrija, tá, pessoal? Essa pernada aqui. Então é uma queda bem grande que pode vir no Ethereum pela frente, tá? Só vou deixar essa visão para vocês. Lá no grupo de membros eu passei alvos, tá? São alvos antigos que a gente tinha no grupo de membros que era para comprarmos Ethereum. 2.025 dólares e 1.650. Era um DCA que eu passei lá no grupo de membros. Esses alvos aí, que era logo após a captura desses fundos, 2.025 dólares, e abaixo desta linha aqui, que é a linha do AR, de todo esse processo de acumulação aqui, seria logo abaixo, 1.650. Então, nós já realizamos, tá? Eu passei, tem uma aba lá no nosso grupo de membros, que é
onde eu passo esse tipo de aviso importante em tempo real do que eu estou fazendo, comprando, vendendo, quando é para venderem, entende? Aqui eu passei para realizar em lucro, quem tinha comprado nos alvos, e acho que aqui neste alvo passei o aviso para realizar mais lucros. Parciais, tá, pessoal? Dos lucros. Parcial do lucro, parcial do lucro. Certo? E agora, eu tinha falado pro pessoal para cima desses topos aqui sair fora do Ethereum, tá? Se ele viesse. Mas, já, isso eu vou passar para vocês aqui também, tá? Então, acho que não tem problema. Eu mudei de ideia, falei pro pessoal do grupo de membros, já que a gente realizou 2 parciais em toda essa alta aqui, já realizamos 2 parciais, não tem por que sair do ativo, tá? Fica nele. Se o mercado inventa de fazer isso aqui, você ainda está dentro, entende? Agora, se ele inventa de fazer isso aqui, provavelmente tá 2 parciais realizadas, é mais da metade do que tem do Ethereum, tá? Da posição. Você protegeu aí pelo menos 50% da posição para pegar essa queda e recomprar, usar esse dinheiro para recomprar abaixo. Beleza? Então, é assim que a gente trabalha lá no grupo de membros. A gente realiza lucros, a gente recompra com o valor que a gente realizou mais abaixo. A gente não compra e fica esperando ao infinito o Ethereum ir a 20 mil dólares, entende? A gente potencializa os lucros sempre realizando. Por que é importante sempre realizar parciais? Porque se dá alguma merda no Ethereum e ele faz isso aqui, entende? Você já garantiu lucros no bolso. Por mais que essa não seja a expectativa. Então é importante ir realizando, porque a gente não sabe o dia de amanhã com certeza, a gente tem expectativas. Claro que a expectativa não é essa para o Ethereum, tá, pessoal? É que ele realmente suba bem acima, mas não de forma reta, tá? Eu não acredito que ele vai fazer isso. Então o Ethereum, essa estrutura aqui, ó, para mim tá muito bem desenhado uma acumulação no Ethereum, tá, pessoal? De Wyckoff, em que os alvos dessa acumulação estão acima de 8 mil, tá, pessoal? Eu acredito que ele vai pelo menos vir no 7.800, tá? Que é o alvo de um pivô de alta que eu tô de olho no Ethereum, tá? Pelo gráfico semanal. Ou este fundo aqui, entende? Acredito que ele vai pagar esse alvo. Podendo ir um pouco mais acima, tá? Não tem problema nenhum. Pode ir, se quiser vamos arredondar valores, ir para 8, pode ir para 9, pode ir até para 10, tá? Dependendo da euforia. Como você sabe, eu falei antes, é sempre uma região, mas não tem problema nenhum em ainda haver uma manipulação em que leve mais para cima para depois ter uma correção, entende? Então, alvos acima para o Ethereum estão aí na tela. Acredito que ele vai recuar antes, tá, pessoal? E aí a gente vai ter que ver aí, porque existem algumas possibilidades no Ethereum, tá? Se nós botarmos aqui no gráfico mensal do Ethereum, pode ser que ele segure, tá? Nessa região aqui, tem um order block, deixa eu apagar isso aqui. Temos esse OB mensal aqui que ele deixou, tá vendo? Pode ser uma região que segure preço, ele pode voltar aqui embaixo, tocar essa região, pode. Então a gente não tem como saber o tamanho da queda, tá, pessoal? Ele pode vir até aqui embaixo, tá? Nos 1.300 ainda. Não duvidem disso, tá? O pessoal tá dando como certo agora que acabou a queda e vai tudo para a lua. Eu lembro que deram como certo aqui também. Entende? Aqui deram como certo também. Isso eu venho falando já há algum tempo. Então, tomem cuidado, tá? Ethereum, então é isso.
Eu acho que o principal alerta aqui agora é só para não ficarem presos em topos, tá, pessoal? Isso é o mais importante. Depois, quando o Ethereum recuar, existem algumas possibilidades aqui, ó, que ele segure na região dos 2.500, que ele volte aqui para a região de 1.800, 1.700, ou que ele vá lá abaixo em 1.300, tá? Então, Ethereum basicamente é isso. A gente tem um breaker block aqui, ó, que eu vou apagar isso aqui para vocês enxergarem melhor. Foi exatamente onde ele segurou, ó, mensal. Eu tinha comentado em algum vídeo do YouTube que para mim o Ethereum não perde mais esse breaker block, tá? Não perderia mais esse breaker. E foi exatamente onde ele tem segurado, ó, segurou aqui, ó, toque perfeito aqui, tá vendo? Toquezinho aqui. E agora ele voltou, encostou aqui, deixando um fundo duplo aqui, ó. Esse fundo duplo aqui é um problema, tá, pessoal? Por quê? Porque tem um order block logo abaixo aqui, ó. Vendo, ó? Tem um AB mensal logo abaixo dele. Então, não duvidem, tá? Eu sei que o pessoal adora duvidar e cantar que nunca mais volta. Nunca mais volta. Até que volta, né? Até que um dia volta. Ó. Tá vendo? Fundo duplo. Fundo duplo em cima de POI. Então, a gente tem que ver como o mercado vai recuar, mas eu acredito que vai, tá? E esse recuo pode ser depois que o BTC bater a região de 130k. Então, pode ser que o mercado suba, indo, o Ethereum venha testar o topo do range de acumulação aqui, encoste nesse OB. Tem que ver o que vai acontecer aí, certo? São algumas possibilidades. Só saibam, pessoal, que é uma região muito perigosa. Só isso que eu quero dizer. Isso aqui é uma região de oferta, tá? Tudo isso aqui, ó. Uma região de oferta. Aqui não se compra Ethereum, tá, pessoal? Era para ter comprado nos alvos que eu tinha passado. Inclusive, eu acho que eu passei aqui no YouTube esses alvos, pelo que eu lembro. 2025. Os 2025 eu não sei se eu passei no YouTube, mas os 1.650 eu falei aqui no YouTube. Que era aqui embaixo, ó. Aqui que se comprava Ethereum. Não vai comprar aqui agora, pelo amor de Deus. Beleza? Então, Ethereum é isso, tá? Quero falar um pouco sobre o Ethereum contra o Bitcoin. O pessoal tá dando aí, tá batendo o martelo que o Ethereum contra o Bitcoin fez um choque e agora acabou a queda. Pelo gráfico semanal ele fez mesmo, é um fato, tá? Só tem um detalhe que eu quero trazer para vocês aqui, tá, pessoal? Gráfico semanal, tá? Gráfico semanal fez um choque. Temos aqui, ó, choque. Um choque semanal. Beleza? O que isso quer dizer? Que aqui é um marco em que o ativo mudou a característica. Em tese, ele colocou um fechamento acima deste topo anterior. Então, essa pernada de queda tende a ser alterada agora, tá? Que ele fez o choque. Ele pode até recuar aqui para dar continuidade, entende? Beleza. E aí começa uma nova tendência. Reverteu esta tendência aqui e começou uma tendência de alta, revertendo a queda para alta. Isso se chama choque, change of character, tá? Mudança de caráter. Ok, foi feito mesmo no semanal. Eu só deixo um alerta para vocês, pessoal, porque se colocar no mensal não tem choque nenhum, tá? Inclusive ele está entrando numa região de oferta, um OB. Então tomem cuidado. O choque pelo gráfico mensal está acima deste topo aqui, olha, teria que fechar acima desse topo. Fecharam que é no mensal aqui em cima. Aí sim, aí eu bato o martelo, tá, pessoal? Acabou. Para mim acabou a queda do Ethereum perante o Bitcoin, tá? O Ethereum vai começar a ganhar mais valor que o Bitcoin, muito mais valor, a tendência. Que realmente comece uma festa aí. Mas por enquanto não, tomem cuidado porque tem divergência, tá? Divergência entre gráfico semanal e mensal. Qual que manda entre os dois? Sempre o maior, o mensal, então tomem cuidado, tá, pessoal? Depois ele bate aqui nesse OB aqui e volta isso aqui, ó, e aí eu quero ver o choro. Certo? Pegar esses fundos aqui, ó. Então,
Eu ainda não bati o martelo, tá? Por conta dessa divergência, só para deixar clara essa visão para vocês aí. Pelo mensal aqui ele tinha feito um choque no topo, ó, tá vendo? Ó? Ele perde o último fundo anterior, ó. Sobe, não consegue dar continuidade, volta e perde, fecha um candle abaixo. Mensal. Aí o mensal, sim, ó, baita de uma confirmação, tá? Aí a tendência é que ele volte, buscar uma região de oferta e dê continuidade, que é exatamente o que ele fez. E agora, o que a gente quer ver? A gente quer ver o contrário no gráfico mensal. A gente quer ver que ele faça uma quebra nesse topo anterior, volte a pegar uma região de demanda, que aqui provavelmente ele vai deixar um FVG, se ele fizer a quebra, né? Para daí dar continuidade. Entende? Fazendo exatamente o contrário do que ele fez aqui, nessa região aqui. Beleza? Então, só queria deixar esse alerta aí para vocês não ficarem muito eufóricos, muito batendo martelo que agora vai. Tome cuidado, tá, pessoal? Eu acredito que antes da out-season que nós vamos ter, tô botando muita fé, tá? No fim deste ano, eu acredito que vai ser. Pelo que eu conheço o mercado, tá, pessoal? Pela minha experiência aí, o mercado vai buscar liquidez antes disso. Uma grande busca de liquidez, que ela é conhecida como capitulação, tá, pessoal? Eu acredito que muitas altcoins vão voltar para os fundos. Vão voltar a pegar liquidez de fundos, para aí sim entregar a alta verdadeira. É uma expectativa minha, é o que eu estou no aguardo. Eu estou comprado em algumas altcoins, o pessoal lá do grupo de membros tem acesso a quais altcoins eu tenho. E eu também estou com bastante caixa, tá, pessoal? E lá no grupo de membros, todo mundo lá tá com caixa. Muitos entraram lá com all-in. Tem gente que entrou com menos 60% de... menos 60%. Com 60% de prejuízo no grupo. Em alguns meses já estava com 60% de lucro. Isso é uma grande virada de mesa. Entende? E agora já estão com caixa, coisa que eles não tinham. Então, fica o convite aí, faça parte do nosso grupo de membros, vale a pena. Ethereum contra o Bitcoin é o que eu estou no aguardo, que o gráfico mensal me confirme um choque. Então vamos dar uma olhadinha na Avalanche, AVAX. A AVAX é o seguinte, ó, ela tá dentro de um range aqui, tá, pessoal? E isso já é um sinal de alerta, por quê? Porque antes de subir, a expectativa é que haja uma captura abaixo, tá? Deste range aqui, também que ela tá dentro do range aqui, ó. Principalmente se ela capturar primeiro acima, tá, pessoal? Que é o que eu tô achando que ela vai fazer, tá? Vir fechar esse FVG aqui. Temos um FVG aqui, ó. Essa região. Então, se ela fechar esse FVG acima, fazendo essa captura, primeiro, a tendência é que ela volte a fazer uma captura abaixo depois, para aí subir. Certo? Então, tomem cuidado. Para mim, a VAX vai voltar nesses fundos aqui do range, região de 14 aqui, podendo ir até mais abaixo para depois sim ela entregar uma alta verdadeira. É a minha expectativa. Certo? Onde que a VAX pode ir? Eu estou no aguardo de AVAX nessas regiões aqui em cima, tá? Entre 85 e 100 dólares, tá? Arredondar. Entre 85 e 100 dólares como uma primeira parada para a VAX, tá? Uma parada importante, vamos dizer assim. Então, é bastante alta, tá? A VAX é um ativo que tá barato. Se a gente pegar toda a estrutura macro dela, que é essa pernada de abertura da VAX, 50% da pernada tá aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Então, a gente já sabe que abaixo dos 50% é uma região de desconto, em que as entidades, o institucional, tende a acumular, tá, pessoal? Manipular o mercado, manipular para acumular.
para depois levar o preço para cima, para a região cara do mercado, que é acima de 50%. E aqui ele vai buscar por vendas. E a gente quer o quê? A gente quer comprar junto, acumular junto nas regiões baratas, para surfar junto com eles até as regiões caras e vendermos juntos. Então, a VAX está muito barata, tá? $25, assim, ó. Tendo em mente que a expectativa é que ela vai para 85, $100, posso comprar agora? Claro que pode. Tá barato, não tem problema nenhum. Pode comprar uma parcial, entende? Se ela voltar aqui e confirmar o que eu espero aqui abaixo desse range, fazendo essa raspa, compra mais. Vai acumulando, entende? Um DCA, compra em 25, compra em 15, 14, entende? Porque quando isso aqui subir, vai rasgar, tá? Vai vir para rasgar topo. É um movimento muito forte. Então, eu acredito que a VAX está aí num processo de acumulação aqui embaixo, tá? Ela já fez aqui, o que se espera? Que é o movimento básico de um ativo, para fazer antes de uma quebra de estrutura, que ele faça uma captura de liquidez, que é exatamente o que ela faz aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó, captura a liquidez, sobe para quebrar a estrutura, faz um choque, muda a característica para alta, volta, faz um boss, um pivô de alta, tá vendo? Então isso aqui é uma estrutura interna da VAX, entende? Então agora, processo de mitigação, uma correção para dar continuidade, fazer uma nova quebra, entende? Então eu pensaria já em acumular a VAX nessas regiões. Eu estou no aguardo, tá, dessas capturas de fundo aqui, acredito que vai voltar mais abaixo. Mas, como eu disse, aquela coisa, depois o mercado faz isso aqui, ó. E aí? Aí ficou esperando, vinha mais abaixo, porque foi ganancioso, entende? O institucional, quando ele monta posições, ele também monta, assim, parciais, tá, pessoal? Ele monta um bloco, uma região de bloco, são os blocos de ordem, dentro são cheios de ordens. Ele escala ordens. Não existe isso de esperar um ponto exato para comprar, dar all-in para subir. É muito arriscado. Por que é muito arriscado? Porque ela pode subir e te deixar no ponto aguardando para sempre ali. Entende? E aí vai ter que aguentar ver o ativo explodindo na tua cara, porque foi ganancioso. Então, a VAX, acredito que é isso, tá? Se pegarmos a estrutura macro da VAX, onde que a VAX pode ir na out-season? Só pegarmos aqui mínima e máxima da estrutura. Pegar um alvo, $237. Então aqui, ó, tá comprando, por exemplo, em 25, tá? Por mais que ela caia, não tem problema. Só segura. Quando ela volta, se ela for lá em cima pagar o alvo, dá quase 10x. O pessoal não fala muito em 10x, que quer 10x, tá aí, ó, quase 10x. Isso se comprar agora, tá? Se comprar mais abaixo, aqui em 15, entende? Em 14, em 10, aí tá feito, né? Feito o negócio. Claro que aqui é um ponto de enrosco, tá? A gente tem que ver como vai reagir nessas regiões. Sempre lembrando disso. Certo? Então, a VAX, a visão é essa aí, onde ela pode chegar. Eu acredito que são essas regiões aqui. Primeira parada em $100, 90, 85 e 100, tá? Nada impede ela de enroscar aqui, fazer algum padrãozinho, capturar fundo aqui, voltar a subir. E ir pagar esses alvos aqui em cima, ó. São dois alvos. 186 e 237. Certo, pessoal? Vamos ver a Harmony One. Harmony One tá no movimento aqui bem interessante, tá, pessoal? Acho que pro mensal ela também tá bonita, tá? Ó. Não, mensal ela fez o sweep. O semanal. Semanal da Harmony One, tá?
Temos um choque aqui, uma quebra. Temos um boss. Vocês estão vendo que é praticamente a mesma movimentação da AVAX. É um pouco diferente, claro, os pontos aqui, mas é a mesma coisa. Ó. O que se espera? Captura de liquidez. Capturou a liquidez. Sobe para quebrar a estrutura. Faz um choque. Tá vendo? Isso aqui é padrão. Volta a mitigar. Faz um boss. Quebra a estrutura. Break of structure. Isso é um pivô de alta. O nome técnico seria um boss, tá? Mas é o pivô de alta. Faz um pivô de alta. Certo? O que se espera depois da quebra? Processo de mitigação. Para dar continuidade. Entende? Só que qual que é o detalhe nessa moeda aqui, ó? Isso que eu queria passar no mensal, vou mostrar para vocês. Ó. Aqui esse FVG aqui é mensal, aqui embaixo. É o mensal, tá? Ela tá montando, pessoal, liquidez, ó. Isso aqui, ó, fundo, 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 fundo. Isso aqui me lembra muito a Polkadot, tá, pessoal? Que eu cantei que ia para 3 dólares, faz anos que eu falo que a Polkadot ia voltar para 3 dólares. Me taxavam de louco. Tá aí, ó, bateu 3 dólares. Aquele suporte que eu falava que era liquidez, não era suporte, ó, exatamente o que está acontecendo aqui na Harmony One. Isso aqui não é um suporte, tá, pessoal? Ela está montando liquidez. Ela tende a vir abaixo, pegar essa liquidez para ir subir. Então, se a gente olhar aqui pelo gráfico mensal, ó, tem um FVG logo abaixo. Tá vendo? Então, ela tende, tá? Ela tende a vir fechar esse Fairview Gap aqui. E aqui ela pode segurar e pegar uma baita de uma puxada de alta. Então, qual que é o valor aí que eu ficaria bem atento para comprar Harmony One, tá? Vou deixar até na tela aqui, ó. Essa região aqui dos 77, tá? Não precisa ser tão ganancioso assim, tá? Nem fecharia direito a FG, tá? Pode ir um pouquinho mais abaixo aqui, 75, mas isso aí tá excelente, tá, pessoal? Ó, 70, não é 77 centavos, tá? É 0,0077. Ficaria bem atento aí, porque ela pode pegar uma puxada aqui, ó, para vir subir para a região lá do 0,06, né, que é 6 centavos. Então ela pode dar uma puxada aí, ó, se a gente for olhar aqui de baixo, ó, lá para cima, 700%, tá, pessoal? 600 a 700%. É alta, hein? Isso não quer dizer que aqui a pernada é o ponto final dela, tá? Porque ela tem FVG aqui, ó, pelo mensal, ela tem FVG mais acima, ó, tem FVG aqui. Ó, tá vendo? Pode continuar subindo. Então essa é uma moeda que tende a subir muito quando vier a alta verdadeira. Eu acredito que essa alta verdadeira vem mais pro fim do ano, tá, pessoal? Eu acredito que agora, em agosto, setembro aí, a gente deva ter um tombo no mercado. Que vai levar essas moedas a buscar essas liquidez dos fundos. Tá entendendo? Falei dos fundos da VAX, falei dos fundos, ó, vocês estão vendo ó, aqui. Muitas moedas estão deixando esses falsos suportes abaixo. É um fake, isso aqui não é um suporte, tá? Então, Harmony One é isso. Tá aí o valor na tela. Depois a gente, mais pra frente, a gente vai ver aí o que aconteceu. Boas expectativas para essa moeda, tá, pessoal? Muito boas. Pode continuar subindo? Pode. Aí a gente não tem como cravar exatamente onde, tá, pessoal? A gente tem que ir trabalhando de pontos em pontos, tá? Pelo semanal tem FVG aqui, ó, nos 10 centavos. Tem o order block aqui, ó, na ponta dos 16 centavos. Entende? Então, pode subir muito essa moeda. Eu acho que é a segunda vez que eu falo dela aqui no YouTube. É só para depois dizerem, não dizerem, ou não dizerem que eu não avisei, né? Por último, vamos falar da BRAC, que é uma moeda que alguns membros pediram muito no grupo lá de membros. Eu tinha passado uma análise, eu trouxe aqui para vocês, a BRAC, gráfico semanal.
Pediam, dia 18/5, ó, 18 de maio de 25, tinham pedido análise lá no grupo de membros. Eu passei essa call aqui no grupo de membros, porque o membro lá estava pensando em comprar ela, tá, nessa impulsão. Eu falei, pessoal, não se compra impulsão, tá, aguarda retornar. Provavelmente ela vai retornar nessa região aqui de baixo, ó, e dei o alvo, ó. Cravei o alvo aqui. Eu falei que eu aguardaria, ela pode continuar subindo? Pode, mas eu aguardaria ela retornar aqui para diminuir bastante o meu risco, tá? Aqui sim eu pensaria em uma entrada para tentar levar ela até esse order block aqui de cima. Foi o que eu tinha passado lá no grupo. Certo? E olha aí o que ela fez, ó. Eu vou já do lado aqui, ó. Cravadinho. Vendo? Cravou a movimentação. Bateu até um pouquinho mais abaixo, ó. 0,3, alguma coisa do alvo que eu tinha passado. Mas já entregou aí uma alta de 40%. Quanto que é essa alta aqui? Ponto aqui dos 4, ó. Até onde está agora, 40%, ó. Ela chegou a entregar 64% de alta, ó. Entende? Até não sei se o membro pegou, se deu conta que ela voltou e bateu a análise que eu tinha passado para ele. Mas a expectativa até era de que ela fosse dar continuidade e vir testar esse bloco aqui em cima, tá, pessoal? Mas, pelo que eu tô vendo na Brett agora, é possível que ela faça uma movimentação nesse sentido aqui, ó. Antes, tá? Volte de novo. Deixe uma espécie de fundo duplo aqui. E aí suba. Aqui tem um OB, ó, tá vendo? Ó, aqui embaixo, ó. Temos o order block aqui embaixo, ó. Bem nessa POC de volume, ó. Então ela pode vir até aqui embaixo, ó. Pegar esse OB, capturar esses fundos aqui. E aí subir com mais força, tá? Então, eu realizaria, tá? Esses lucros aí de 40% aí atuais aí que tá em aberto. Não deixaria na mesa. Já que deu essa alta, pegou o alvo certinho, só vende. Meme coin é muito arriscado, tá? Ela dá umas puxadas violentas. Pode ser que sua? Pode. Mas 40% eu botava no bolso. Se voltar aqui nesse order block aqui de baixo agora, ó, até vou diminuir aqui. Aqui, ó, mais refinado, ó. E olha o detalhe, parou em cima da POI. Ó, parou em cima da POI. Isso aqui tende a ser uma indução, tá, pessoal? Para depois voltar. E aí subir. Beleza? Então, a partir de agora, eu entraria... esses 4 centavos eu vou mudar aqui, ó. Entraria aqui nos 3.4, 3.3, tá, pessoal? Aqui, pra não ser tão... 0,033, tá? Aqui, a captura desses fundos aqui eu entraria. É um pouquinho mais abaixo, 32. Vamos deixar assim, 32. Tá aí. Aqui um bom ponto, tá? Um ponto interessante aí, visando essa movimentação em Brett. Quem sabe levar ela lá para a região dos 10 centavos. Aí tem que ver, tá? Sabendo que nada impede ela de perder fundo aqui, ó. Meme coin sabe como é que é, né? Sempre um risco. Isso tem que sempre deixar claro, tá? Mas como a expectativa é que o Bitcoin suba lá para a região dos 130, é capaz de entrar uma euforia aí. Como eu disse antes, eu aguardo que o Bitcoin caia agora no curto prazo. Ela pode cair junto aqui, ó. Enquanto o Bitcoin vai lá para 112, 110, aquela região. Depois o Bitcoin estoura para 130, 135, ela sobe. Ó, faz exatamente a movimentação, entende? E aí, como eu disse do Bitcoin lá, quando o Bitcoin estiver nessas regiões de 130, 135, aí que vem o perigo, tá? Tomem cuidado. Beleza, pessoal? O alvo desse order block aqui, ó, deixando a tela aqui. Order block pode ser só encostar nele, tá, pessoal? Então vou deixar aqui, ó. Deixar 0.1150. Aí, encostou no order block aqui, já é um baita de um lucro, já dá para realizar tranquilamente.
Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso, tá? Passei aí para vocês minhas expectativas para o Bitcoin. Eu gostaria de poder passar para vocês a visão por Elliott, para vocês entenderem exatamente o que o Bitcoin está armando aí por ondas, mas isso aí, infelizmente, é uma vantagem que os membros têm, tá? Então não posso. Isso é só no grupo de membros. Então, caso tenha interesse, link na descrição, faça parte do grupo. É muito barato. Preço hoje em dia aí de um hambúrguer. Só tem a ganhar, tá, pessoal? A tendência, tá? Que é o que a gente vem fazendo desde o ano passado, desde que abrimos o grupo, é que sempre estamos na mão correta do mercado, nunca na contramão. E é isso que todo mundo quer. Então não perca essa oportunidade. Semana que vem estarei de volta, sábado ou domingo. Aí o dia, eu costumo variar os dias, não sei se vai ser sábado, se vai ser domingo. Mas fim de semana estarei de volta para ver o que o mercado, como o mercado se movimentou esta semana e seguir aí a nossa visão, ou passar uma nova visão, dependendo do que o mercado fizer. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês, que tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma. Inscreva-se no canal, deixe o like. Grande abraço a todos. Até a próxima.